Olá a todos, eu me chamo Thiago Pinho e hoje vou falar para vocês sobre a NBR 7185, chamada de solo, determinação da massa específica aparente in situ, com o emprego do frasco de areia. Bem, essa apresentação ela vale pelo seminário da disciplina de geotecnia aplicada à mineração. Bem, antes de entrar na norma em si, eu gostaria de apresentar o catálogo dessa norma, que, dentre outras informações, nós podemos obter o seu preço, o número de páginas e sua data de publicação, nesse caso, 18 de 3 de 2016. Bem, nós estamos falando de massa específica aparente, ou melhor, massa específica aparente seca. O que seria isso? De acordo com a definição, a massa específica aparente seca de um solo ela é obtida pela razão entre a massa de um solo seco e o seu respectivo volume total. É importante falar que, por se tratar de um solo seco, o teor de umidade vai ser considerado igual a zero. E quando é que nós utilizamos o método do frasco de areia? Ele é comumente utilizado no controle de compactação de aterros de solo, pois uma vez obtida a curva de compactação de um solo, nós podemos fiscalizar se o peso específico seco máximo do material que está sendo compactado, e com isso determinar se ele está próximo da sua compactação ótima, né, o seu teor de umidade ótimo, sua compactação ótima, ou se ele se aproxima dos ramos úmidos e dos ramos secos da curva de compactação, ou seja, se estaria fora do preconizado numa especificação técnica, por exemplo. Da mesma forma, é comum utilizar o método do frasco de areia em associação a poços e trincheiras, onde você extrai blocos indeformados. Muitas das vezes, há o interesse de se ter uma informação inicial, nesse caso o peso específico seco de um solo, antes de que ele vá para o laboratório, antes que faça toda a análise laboratorial. Então, você pode associar esse método do frasco com essa abertura desses poços e trincheiras e, consequentemente, essa coleta do bloco indeformado de solo. Bem, falando sobre isso, quando que essa norma ela é aplicada? Em quais materiais? Bem, ela pode ser aplicada em solos de qualquer granulação, contendo ou não pedregulhos que possam ser escavados com ferramentas de mão e cujos vazios naturais sejam suficientemente pequenos. Por que suficientemente pequenos? Para evitar que a areia que é utilizada nesse método ela penetre no solo. Além disso, o material que está sendo ensaiado ele necessita ser suficientemente coesivo, de modo que quando você está abrindo a cavidade, essa cavidade não colapse. Esse material ele não é aplicado, ou melhor, esse ensaio ele não é aplicado de modo algum quando você tem condições locais que propiciam a percolação de água para o interior da cavidade. Bem, e o que eu preciso? Quais são os materiais necessários para eu realizar esse método? Basicamente, você vai precisar de um conjunto, esse conjunto que aparece aqui em tela, composto por um frasco de plástico translúcido, dotado de gargalo rosqueado, com esse funil metálico provido de registro e de rosca para se atarrachar o frasco. Aqui é a rosca e aqui o registro. Além disso, nós necessitamos de uma bandeja quadrada, rígida, metálica, com cerca de 30 centímetros de lado e com bordas de apoio justamente para apoiar esse funil. Uma vez adquirido o frasco, nós necessitamos também de ferramentas de aferição, tais como balança e nível de bolha, assim como ferramentas de escavação, pá de mão, concha, talhadeira de aço e martelo. É importante falar que, ainda que esse método seja aplicado em campo, ele necessita de uma etapa laboratorial, ou seja, uma etapa de calibração, onde, em primeiro local, para calibrar o equipamento, nós vamos determinar, perdão, a massa de areia que preenche o funil através dessa conta aqui. Como é que se faz essa determinação da massa de areia que preenche o funil? Bem, nós temos o conjunto, nós enchemos esse conjunto de areia, pesamos. Depois, em uma superfície plana, tal como uma bancada de laboratório, nós abrimos o registro, deixamos a areia escoar. Quando cessar o movimento, fechamos o registro, retiramos o frasco. Essa areia que está embaixo do frasco, ela vai escoar, não tem problema nenhum. E vamos pesar esse conjunto. A diferença entre o conjunto cheio de areia e esse conjunto cheio de areia, só que após o ensaio, ou seja, com essa perda de areia que ficou retirada na bandeja, será a massa da areia que preenche o funil. E a gente vai chamar de M3.
Uma vez determinada aí a massa de areia que preenche o funil, nós vamos ter que determinar a densidade da areia. Para determinar a densidade dessa areia, primeiro eu ressalto que não é uma areia comum, é uma areia, conforme preconizado em norma, uma areia lavada e seca, com diâmetros dos grãos compreendidos entre 1,2 e 0,59 milímetros, onde a soma das porcentagens retidas e passadas nessas peneiras deve ser igual ou menor que 5%. Além disso, nós vamos precisar de um cilindro com o volume conhecido. Uma vez tendo esse equipamento, nós vamos determinar a massa de areia que preenche o volume de cilindro conhecido, que é basicamente o conjunto frasco e funil com o frasco cheio de areia, da mesma forma que foi utilizado no M3. Nós pesamos esse conjunto. Depois, nós pesamos o conjunto após a abertura em cima do cilindro, né, a deposição de areia no cilindro, que seria esse M5, que é a massa da areia após deposição em cilindro de volume conhecido, e subtraímos também pela massa de areia que preenche o funil já obtido na calibração anterior. Uma vez determinando essa massa de areia, nós sabemos, né, o volume do cilindro é conhecido e podemos determinar facilmente a massa específica aparente da areia, dada em gramas por centímetro cúbico. Aqui nesse exemplo, eu separei esse exemplo porque a norma ela comumente preconiza 3 leituras, ou seja, 3 procedimentos desses para se determinar a massa da areia, o M6. Nesse caso aqui, nós fizemos 5 leituras, obtivemos a média, e dada em gramas, sabemos o volume do recipiente, e com isso chegamos à massa específica aparente da areia de 1,33 gramas por centímetro cúbico. Ótimo, nós já calibramos o equipamento. Agora nós vamos para o ensaio em si. E quem vai me ajudar a mostrar esse ensaio para vocês é esse vídeo aqui obtido. Está aqui o link no YouTube, né? Ele foi obtido da construtora Reis Engenharia, onde podemos ver a execução desse ensaio. Primeiro, a fixação dessa bandeja metálica no solo, por isso é necessário ser uma superfície plana, uma superfície limpa. E após essa fixação, veja que o rapaz do vídeo, ele começa a escavar um cilindro. Começa a fazer uma cavidade, né, uma cavidade relativamente cilíndrica. Essa cavidade, ela vai ter uma profundidade de aproximadamente 15 centímetros. Repare que para a escavação, ele utiliza as ferramentas que eu comentei com vocês, martelo, talhadeira, ele utiliza pincel, por quê? Porque é muito importante essa massa do solo. Uma vez que ele retira esse solo, ele retira cuidadosamente e coloca num recipiente, de modo a armazenar esse solo. E o que é feito com esse recipiente? Bem, esse recipiente ele vai ser pesado, nós vamos determinar a massa do material com essa resolução de 1 grama e vamos anotar como MU. Esse MU é importantíssimo porque esse MU ele será utilizado nos cálculos para determinar a massa específica seca desses próprios solo que se está sendo ensaiado. Uma vez obtido e pesado, nós também temos que determinar o teor de umidade do solo extraído, de acordo com a NBR 6457. É importante falar que a NBR 6457, né, ela preconiza o método na estufa. Então, dentre outras coisas, você retira uma pequena parcela do solo. Dependendo se você tem torrões, já vi casos de você parafinar. Em outros casos, quando o laboratório está próximo, para que não se perca a umidade do terreno, a umidade do solo extraído para o ar, nós envolvemos em plástico filme e levamos para o laboratório. É importante falar que essa determinação estufa, ela demora um dia, né? O ensaio em si ele demora um dia para ser realizado. Então ocorre que há métodos mais rápidos que são utilizados em conjunto. Vocês vão ver em pesquisas no YouTube esses métodos tais como a utilização de um fogareirozinho ou até o conjunto SPEED. Bem, eu não vou entrar em detalhes porque senão a apresentação vai ficar muito longa, né? Já são outras normas. Mas é importante estar ciente que essa determinação é necessário retirar uma amostra para a determinação da umidade. Agora que nós já retiramos o solo, nós vamos agora utilizar o conjunto frasco de areia. Aqui é um outro vídeo extraído desse canal Sandro Matos, onde uma vez já com o cilindro aberto, né, com a cavidade aberta, você fixa o conjunto frasco de areia, nesse momento ele está abrindo a válvula e vai deixar essa areia escoando até ela preencher essa cavidade.
Bem, é isso mesmo, é um ensaio que demora um pouquinho para ser realizado, né, a depender do quanto de material você tirou, ainda que seja preconizado os 15 centímetros. Uma vez finalizado, uma vez o movimento cessando, você vai fechar essa válvula, retirar esse conjunto, assim como ele tá fazendo, não se preocupa com essa areia que ficou aí, ele vai retirar esse conjunto e após retirá-lo, nós vamos pesar a massa do conjunto frasco e funil após o ensaio e vamos anotar como M8. É importante falar que essa areia que ficou, vocês devem ter observado que ficou areia na cavidade. Essa areia ela pode ser reaproveitada, desde que para isso você tenha esse conjunto de peneiras, de modo a descartar as impurezas nesse material. E esse é um método, né, como vocês podem observar, como essa calibração da areia é um método demorado e tudo mais, né, tem uma etapa de laboratório, então essa areia é muito importante, acabam que comumente reaproveitam essa areia para se fazer uma série de ensaios. Bem, voltando aqui, uma vez determinada a massa do conjunto frasco-funil após o ensaio, anotado como M8, nós vamos para os cálculos. Primeiramente, vamos determinar a massa de areia que preenche a cavidade do terreno. Essa massa de areia vai ser dada pela essa equação, que é o conjunto frasco e funil antes do ensaio, menos o conjunto frasco e funil após o ensaio, menos a massa de areia que preenche o funil, que já foi determinado em laboratório durante a nossa calibração. E está aí o porquê dessa calibração do cilindro é extremamente importante. Uma vez determinada a massa de areia que preenche a cavidade do terreno, esse M10, nós estamos prontos para fazer o cálculo da massa específica seca de um solo. Basicamente, vai ser dada por essa equação, que será a massa específica aparente da areia, expressa em gramas por centímetro cúbico, a areia já calibrada, nós já temos essa informação. O MU, que é a massa do solo extraído da cavidade do terreno, expressa em gramas. O M10, que nós acabamos de calcular, que é a massa da areia que preenche a cavidade do terreno, vezes o teor de umidade, que que aqui, né, no caso aqui está expresso em porcentagem. Uma vez tendo todas essas variáveis, nós temos o nosso resultado. Nós temos a nossa determinação da massa específica aparente do material. E aqui eu estou apresentando para vocês um exemplo do resultado, onde aqui nós temos o local, a amostra coletada, a sua identificação em campo, no caso Maria fina e média, pouco argilosa, marrom médio, a profundidade que ela foi extraída, os dados da calibração, o M3 e o rodareia, os dados obtidos no ensaio, e aqui o teor de umidade determinado em estufa elétrica padrão. Utilizando o mesmo cálculo que eu mostrei para vocês, nós temos uma massa específica seca igual a 1,34 gramas por centímetro cúbico. Bem, avançando, conforme combinado, um pequeno exercício de fixação. Sobre o método do frasco de areia, é incorreto afirmar que A. Pode associar-se à abertura de poços e trincheiras. B. Necessita de calibração prévia dos materiais a serem utilizados em laboratório. C. Limita-se às zonas acima do nível d'água do terreno. Ou D. A determinação do teor de umidade deve ser feita unicamente com auxílio de estufa, não sendo possível indicar ou realizar outra técnica para tal determinação. Como vocês devem imaginar, a resposta incorreta é a D, onde a própria norma, no item 5.2, fala que, caso o teor de umidade não tenha sido determinado com o uso de estufa, indicar o processo utilizado. Bem, isso é tudo. Aqui um pequeno fluxograma do método, que vai desde a aquisição da aparelhagem até as etapas de calibração, o que eu chamo aqui de pré-ensaio, que é a determinação da massa que preenche o funil, e a determinação da massa específica aparente da areia. Em seguida, nós temos o ensaio, onde vamos determinar a massa de areia que preenche a cavidade do terreno. Além disso, vamos determinar a massa do terreno extraída da cavidade. Fazemos os cálculos e, finalmente, expressamos os resultados. Esse resultado vai ser expresso em gramas por centímetro cúbico. Bem, isso é tudo. Eu agradeço a atenção de todos e vou deixar o link dos vídeos aqui no YouTube, né, nos comentários do YouTube. E quem quiser dúvidas, sugestões, eu vou deixar os comentários do YouTube aberto para que a gente possa conversar por ali. Mais uma vez, muito obrigado.